Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 2, né? Fazendo aí a sequência, que tem um assunto muito importante, que fala sobre como surgiram as denominações. Quando nós andamos pelas ruas da nossa cidade, nós nos deparamos com inúmeras placas de igreja, não é? De todas as formas, de todas as doutrinas, e nós, como povo de Deus, precisamos lidar com essas informações, saber como nós vamos nos comportar com os outros irmãos, né? Que às vezes diferenciam um pouquinho da gente, dos nossos costumes, às vezes um pouco da nossa doutrina, mas a gente ali tem que saber então como identificar se eles são irmãos de fato ou se eles estão sendo enganados e ludibriados pelas falsas doutrinas, porque da mesma forma que a igreja de Jesus Cristo se expande, Satanás, né, com os seus ardis, também faz com que outras doutrinas erradas e falsas venham se expandir também, e isso aí atrapalha o crescimento e o rendimento da salvação, que é o propósito maior do nosso Senhor. Então, o objetivo da lição está aqui escrito, né? O objetivo, nós temos 3 objetivos. O primeiro objetivo é entender que as denominações fazem parte da multiforme graça de Deus, ou seja, todas as denominações que são bíblicas, cristocêntricas, fazem parte. Deus, na sua infinita grandeza, ele já sabia que isso haveria de existir, então faz parte. O segundo ponto é conhecer um pouco sobre o surgimento das principais denominações no Brasil. No Brasil, numa pesquisa assim um pouco superficial, a gente vai encontrar um número bem grande, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele não conseguiu contabilizar, só para os irmãos terem ideia, ele não conseguiu contabilizar quantas denominações existem, não conseguiu, mas ele chegou num número de igrejas abertas com o CNPJ, que é um número de 87 mil igrejas com CNPJ. É um número realmente gigante, não é? E de templos abertos, né, que são portas de igrejas abertas, que não tem, às vezes, um CNPJ único, que às vezes tem uma igreja que tem 2, 3 ou mais congregações. Temos um número de 109 mil templos abertos só no Brasil. Então, é um número bastante grande, e temos doutrinas pentecostais, neopentecostais, reformadores e outras doutrinas que vêm surgindo por aí, né? E nós precisamos então aprender a lidar. Então nós vamos ver como surgiu as ramificações. Nós não vamos conseguir aqui trazer todo o assunto, mas a gente consegue ver como surgiu essas ramificações, porque o pentecostalismo ele vai abrir porta para a Assembleia de Deus e outras igrejas, a ICTI, por exemplo. O neopentecostalismo abre portas para outras denominações, como a Universal, a Mundial e a Internacional, e aí vai. Então a gente não consegue ver todas elas separadamente, a gente não consegue, porque igual o Estatuto, o IBGE mesmo ele colocou, é um número que não dá para contabilizar, mas a gente consegue ver como que surgiu essas ramificações, vendo então na raiz. E o terceiro objetivo da lição é conhecer as principais correntes teológicas entre as denominações. E eu creio que esse terceiro objetivo é um dos mais fundamentais dessa manhã, porque se a gente conhecer então a fonte teológica, a gente consegue então saber se aquela igreja ela tem base bíblica, se é uma igreja saudável, se é uma igreja que preza pela doutrina de Deus, se é uma igreja que vai morar no céu, ou é uma igreja que está errante por aí. Então esse terceiro ponto que o comentarista aqui lhe atribui à lição de número 2 é muito importante, conhecer as principais correntes teológicas. Eu creio que
deveria todo cristão conhecer um pouquinho de cada corrente teológica. Não é um assunto assim muito difícil, nem muito complexo. É um raciocínio lógico que nos faz então compreender um pouquinho de cada corrente teológica, e a gente então consegue saber, opa, esta igreja ela é boa, essa igreja é saudável, essa igreja ela é joia, essa igreja ela é uma igreja verdadeira, santa, é uma igreja que preza pela palavra de Deus. Opa, essa igreja ela tem um erro teológico aqui que faz ela então pecar, faz ela estar distante do nosso Senhor. O texto básico colocado é Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 23, que diz assim: E havendo-lhes por comum consentimento eleito ancião em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Eu tenho aqui uma outra tradução que é um pouco mais fácil de compreender, que diz assim: e nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, e orando com jejum, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, a expansão da igreja está acontecendo, porque está sendo colocado presbíteros, anciãos, para tomar conta de cada povo, de cada casa que ali estava sendo formada uma igreja. Então veja que já no princípio de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, nem só no 14, mas no capítulo 2 também, muito conhecido de nós já vemos que a igreja estava se expandindo e precisava então de obreiros, precisava de presbíteros, precisava de homens ali à frente do trabalho para ir conduzindo e a expansão do reino de Deus ir acontecendo. O texto áureo foi colocado 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 19, que diz assim: As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, como a igreja que está em sua casa. Um outro texto que mostra que a igreja estava em expansão, e aqui na casa de Áquila e Priscila, que são servos do Senhor, que estavam recebendo a igreja de Deus dentro da sua casa. Isso é tão lindo, né? Porque a gente vê que a igreja de Jesus, ela nasceu no meio de família e ela se expandiu tanto, e hoje nós vemos a igreja, né, com essa totalidade, né, com essa grandeza, com templos. Eu creio que os irmãos daquela época, se pudesse olhar para o futuro de hoje, veria realmente uma grande vitória, não é? Podemos assim colocar, aonde a igreja já chegou, porque nesse tempo eles tinham que ficar dentro de casas, reclusos, não poderiam sair, dizer, porque senão Nero decapitava eles não tinham essa acessibilidade que nós temos, mas ao vislumbrar o futuro, eu creio que se eles pudessem ver, veriam uma igreja que realmente ela nasce e ela cresce debaixo da mão de um Deus todo-poderoso, não é? Que não tem limite, que não tem perseguição. Passamos, por inúmeras perseguições, até mesmo no Brasil passamos, mas isso não para a igreja. A igreja nasce numa casa e ela continua se expandindo e vai crescendo e ganhando forma, e Jesus salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele cura, Ele liberta, e a igreja vai se expandindo, porque a igreja não é de homens, né? As denominações não são de homens. A igreja de Jesus Cristo, a igreja mística de Jesus Cristo, não é de homens, ela é dele. Então ele zela para que ela se expanda. Por isso que a igreja não precisa temer governo, a gente não tem medo disso. É o governo tal que vai entrar, a gente não precisa ter medo. O governo vai apoiar nós não precisa disso. Nós precisamos de Jesus, porque a igreja dele, a igreja se expande por ele. Então é interessante como que o comentarista, ele colocou esses dois textos, não é? Atos 14 e 1 Coríntios 16, mostrando que a igreja ela nasce de forma simples, mas ela ganha consistência, ela ganha volume, ela ganha poder à medida que o tempo passa. Quando nós olhamos para a igreja de Atos 2, a gente pensa assim, nossa, é uma igreja que está frágil,
somente 12, mas de repente vem o soprar do Espírito Santo e de 12 passa para mais de 3.000. Então a gente vê assim um poder sobrenatural sobre a igreja. Por isso que a igreja, amados irmãos, ela é uma igreja vitoriosa, ela é vencedora, por causa da promessa que o próprio Senhor Jesus fez a ela, não é? Esta é minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Então nada para a igreja. Se o inferno não para, governo humano também não vai parar a igreja. Nada para. Então os dois textos escolhidos nessa lição apresentam a expansão do reino de Deus. Eu quero acrescentar então as próprias palavras do Senhor Jesus ao falar sobre a igreja, que está em João 17:20. Eu rogo não somente por estes. Esta é uma citação de Jesus no momento em que ele está junto com os seus discípulos, e ele então diz esta frase: e eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha que coisa interessante, Jesus conversando com os discípulos, orando por eles, pedindo a bênção de Deus sobre eles, já disse que muitas pessoas iriam crer, não por vê-lo, olha que coisa interessante, né? Não por estar com ele, mas pela palavra que ele havia pregado. Então diz, eu rogo não somente por estes, os 11, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus já sabia que a palavra dele iria se expandir e muitas pessoas, milhares de pessoas, inclusive nós, iríamos crer na palavra que ele deixou, não é? Então nós temos essa citação que mostra o crescimento, avanço. Também Marcos 16, que é a palavra de Jesus. Marcos 16, 15, 16 e 17, e também 18 podemos aqui colocar. Diz assim, e disse-lhes, Jesus dizendo aos 11, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Olha que coisa interessante. Na primeira fala, Jesus direciona aos 11. Olha, eu quero que vocês vão ao mundo e vocês anunciem. E aqueles que creem. Agora no versículo 17 ele diz, e aos que creem vai ter sinais que vão seguir eles. Quais são os sinais? Vão expulsar demônios, falar novas línguas, e se pegarem serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E também vão impor as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Expansão, crescimento. Olha que coisa interessante. Então a igreja de Jesus, ela cresce. Uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja que conserva a sã doutrina de Deus, ela vai crescer automaticamente. Não porque é uma boa administração humana, ou porque a placa é confiável, nada disso. É porque existe algo sobrenatural que está sobre a igreja, que se chama Espírito Santo, né? Que está sobre a igreja e faz então a igreja avançar, ganhar territórios e expulsar o mal, e vai curando enfermos e vai operando, e a igreja então ela é vitoriosa. Então a igreja ela cresce dentro deste senso. Qual o senso? Poder divino, poder do céu. Então vamos ver aqui a introdução, como que foi colocado para nós estudar. A história das denominações é muito ampla, pois envolve muitas questões, e o espaço reservado nessa lição não permite falar muito sobre o assunto, até porque novas denominações continuam a surgir. Mas vamos nos ater apenas a algumas e entender a beleza que há em muitas delas, que realmente foram feitas debaixo de oração e direção de Deus. Sabemos que para os de fora, pode parecer muito confuso tantas placas diferentes de igreja, cada uma com um jeito diferente de cultuar. Até mesmo nós que estamos do lado de dentro da igreja, a gente às vezes fica assim meio questionando, né? Ficamos espantados com tantas denominações. Será que realmente existe
a necessidade de tantas igrejas diferentes, vamos na lição de hoje falar um pouco sobre isso. Mesmo crendo na multiforme graça de Deus, não podemos atribuir a Deus o surgimento de todas as denominações. Então aqui já fica aplicado para nós, tá bom? Que embora a gente crê que Deus ele expande a igreja, nem todas as denominações que aparecem, elas vêm de Deus. Algumas são de rebelião, não é assim? Algumas são de rebelião. Onde eu estava congregando mesmo, lá em Espírito Santo Dourado, ali perto de Pouso Alegre, nós tínhamos uma igreja mais ou menos de uns 120 membros. Uma igreja boa, uma igreja saudável, uma igreja que prezava pela sã doutrina. De repente, um presbítero lá deu na cabeça dele que ele queria ser o pastor. E aí, o que ele fez? Rachou a igreja. E nós ficamos com 23 e o resto foi com ele. Por fim, dos 80 que foram com ele, nenhum está firme. Olha só que responsabilidade, né? Recai sobre a vida desse presbítero, né? Nenhuma dessas pessoas que foram com ele estão firmes. A igreja dele diz lá que é uma igreja do Maranhão e tal, mas é uma confusão. E o que nós vemos então? Que isso não veio de Deus, né? Porque se essa divisão, esse rachar, né, tirou as pessoas da centralidade de Cristo, da comunhão com Cristo, a gente já vê que é uma obra maligna, né? Uma obra perversa e terrível. Então, nem todas as denominações que aparecem, que surgem, nem toda igreja que surge, a gente deve dizer assim, veio de Deus. Também não. Até porque muitas delas não duram muito tempo. Algumas se tornam apenas uma congregação de parentes, sem uma adesão dos de fora. Outras não passam de sedição, em que pessoas mal resolvidas simplesmente influenciam outras pessoas a corromper com suas lideranças e partirem para um novo trabalho. Olha, isso que aconteceu, né? Por incrível que pareça, essa prática é muito comum, mas louvamos a Deus que a história de muitas denominações é honrosa, cheia de amor, dedicação e fé. Vamos aprender um pouco como o Espírito age no meio de seu povo, levando a Igreja de Cristo a se multiplicar em diferentes liturgias, mas sempre unidas no essencial, das quais destacamos. Olha só o que ele destaca: a fé salvífica, a inerrância da palavra de Deus, a vida de santificação, a eternidade com Deus com o corpo transformado e também o arrebatamento pós a ressurreição dos mortos. Então, o comentarista dessa revista, ele coloca essa centralidade para nós termos como norte, que uma igreja que está servindo ao Senhor verdadeiramente, ela vai prezar pela fé salvífica. Somos salvos pela fé, não é por mérito, não é por fazer alguma coisa, e também não é por alguma outra pessoa intercedendo por nós. Não, nós somos salvos pela fé, como está em Romanos, não é assim? Assim como isso foi revelado a Martinho Lutero, que nós vamos aprender daqui a pouco, que o justo ele é salvo pela fé. Então a fé salvífica, a inerrância da palavra, ou seja, a palavra não erra, ela é infalível, imutável, inerrante, altaneira, ela não tem erros, né? Uma vida de santificação, embora eu sou salvo na fé, olha só, embora eu sou salvo na fé, e eu então creio que a palavra é perfeita, e isto atribui a mim a responsabilidade de uma vida de santificação. Então, se eu estou aqui hoje desta forma, amanhã eu tenho que ser um pouco melhor, um pouco mais santo. Santificação é o ato de purificar-se, né? Limpando, né? A eternidade com Deus com o corpo transformado, ou seja, eu vou ser salvo e eu vou ter corpo lá, só que transformado. E também
a ressurreição e o arrebatamento. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Não é assim que nós cremos, irmãos? Nós cremos que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados, transformados para estar com o Senhor para sempre ali nos ares. Então, nós devemos entender que toda denominação, toda igreja que tem estas características, fé, inerrância da palavra, santificação, corpo transformado, ressurreição dos mortos e arrebatamento, é uma igreja boa, uma igreja saudável, uma igreja ali que está vivendo para agradar o Senhor. Embora as placas possam ser diferentes, mas nós estamos unidos no mesmo sentido, na mesma fé. Então a ICPI, ela crê nisso aqui. A nossa igreja, ela crê nisso aqui. E outras igrejas, como a Assembleia de Deus, também vão crer nisso aqui. E temos outras igrejas e outras denominações que também vão crer nisso aqui. Então são igrejas saudáveis, embora possa diferenciar ali o uso e costumes e essas coisas, mas dentro da palavra somos irmãos. Os irmãos estão compreendendo? Está dando certo aí? Então tá bom. Então nós devemos entender que aqui está a centralidade. Este é o assunto teológico importante que todos nós precisamos saber. Se um dia os irmãos forem mudar, por exemplo, de cidade, os irmãos têm que saber isso aqui. Como eu vou identificar uma igreja saudável? Assim foi o que aconteceu comigo. Cheguei aqui na cidade, eu não encontrei a minha denominação, então eu disse para o meu sogro, que é o pastor Jorge, diz: pastor, me dê uma igreja que crê na fé salvífica, na inerrância da palavra, que crê numa vida de santificação, que crê no corpo transformado, que crê na ressurreição dos mortos e no arrebatamento da igreja, uma igreja pentecostal, me mostra aí. Aí o pastor, o meu sogro, o pastor Jorge, então me indicou o pastor nosso aqui. Então é assim que nós devemos fazer, ter essa mentalidade para que a gente possa ser cristãos saudáveis. A gente, né, irmãos, a gente está vendo aí quantos cristãos, né, doentes, não é verdade? Gente, crente, né, se diz crente, mas você olha para eles e fala assim: você está doente, meu irmão, você não está bem não, você não está legal não, você precisa de uma igreja saudável para mudar essas coisas na sua vida, e você vai ver que as coisas vão fluindo, né? Quando a gente está numa igreja que tem compromisso com a palavra, a primeira coisa que acontece é o fluir do Espírito na nossa vida. Isso aqui é automático, né? Eu creio que isso aqui não é extraordinário para os irmãos, né? Por exemplo, eu estou desviado, sua vida está um bagaço, não é assim? Aí você vem para a igreja, você já vê o fluir do Espírito. As coisas vão se encaixando, a família vai dando certo, o trabalho vai dando certo, você começa a ficar mais santo, você começa a ter domínio próprio, aí você vai vendo o fluir do Espírito. Então isso aqui é automático. Por quê? Porque está dentro da palavra. Sai fora da palavra para você ver só, a sua vida não vai prestar, mesmo dentro da igreja. Mesmo cantando, mesmo pregando, mesmo estando ali, não vai fluir. Por que não? Porque falta a palavra naquela denominação. Então, uma denominação que está baseada na palavra é uma denominação verdadeira, cristocêntrica, e vai morar no céu, que é o maior propósito nosso, né? Se perguntar assim para nós: por que você levantou 8 horas da manhã para vir numa escola dominical? É porque eu quero morar no céu. Eu entendi que o inferno não é o meu lugar. O meu lugar é com Jesus Cristo, meu Salvador, a quem eu amo. Por isso que eu me esforço, por isso então que eu faço estas coisas. E isso é uma revelação que a palavra de Deus nos dá. Então vamos aqui ao primeiro conceito, podemos assim colocar, primeiro conceito que nós temos na revista. Conhecendo um pouco da origem da igreja, seria a Igreja Católica a primeira igreja? Nós vamos desmistificar então esse conceito da Igreja Católica, dizer que ela é a primeira igreja. Olha só o que está escrito. A epístola que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios é bem reveladora sobre o tema igreja. Nela
o apóstolo mostra logo no primeiro capítulo que a igreja não foi um acidente, algo que Deus fez de improviso. Pelo contrário, ele já estava no plano eterno de Deus, ou seja, a igreja, ela já estava no plano eterno de Deus. Sabendo Deus que o homem iria cair no Éden, seus planos de salvação em Jesus já estavam estabelecidos. Por isso João Batista, ao ver Jesus, anuncia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Pedro também declara que a igreja foi resgatada com o sangue de Cristo, tendo esse plano sido feito antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18 e 20. Ela foi inaugurada no Pentecoste e por um bom tempo ficou por ali, em Jerusalém, contrariando a ordem de Jesus de que eles deveriam ir até os confins da terra. Somente após a morte de Estevão, a igreja começou o seu processo de expansão. Com Filipe, o evangelho chega em Samaria e muitos dos que foram dispersos foram para os outros lugares, levando consigo a palavra de salvação. Atos capítulo 8. Embora numericamente a igreja fosse grande, ela ainda precisava de uma base doutrinária, o que só aconteceu quando Jesus chamou Paulo para ser o apóstolo dos gentios, e então a doutrina da igreja foi revelada. A igreja agora começa a se estruturar. Surge uma necessidade de levar o evangelho a todo mundo. A princípio, somente os judeus eram alvos desses missionários, mas Deus revelou primeiramente a Pedro que o evangelho era para todos os povos. Na conversão de Paulo, o Senhor Jesus deixa bem claro que por meio dele o evangelho chegaria aos gentios. Atos 9, 15. E em pouco tempo, mesmo com muitas perseguições, o evangelho já estava espalhado praticamente em quase todo o mundo da época. Vamos parar por aqui então, já que nós continuamos. Então veja só o que nós temos. Nós temos a expansão da igreja em Atos. Atos dos Apóstolos é a igreja modelo. A igreja quer ter um padrão a ser copiado, devemos copiar Atos dos Apóstolos, porque é uma igreja modelo. Mas mesmo sendo uma igreja que foi discipulada pelo próprio Senhor, Jesus, ela estava meio assim perdida, Porque Jesus falou, fica em Jerusalém, daqui a pouquinho vocês vão receber poder. Aí depois de lá vocês vão ser minhas testemunhas. Parece que eles escutaram só a primeira parte, Fica lá e recebe poder. A segunda parte parece que eles não prestaram muita atenção. Mas tudo bem, o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é muito longânimo, Então a igreja recebeu o poder e a igreja se expandiu dentro ali de Jerusalém. Só que quando Estevão, que era um diácono cheio do Espírito Santo, acontece o primeiro mártir, aquele choque na igreja, ao ver um dos seus homens, ver um dos seus obreiros, cheio de poder, cheio de fé, morrendo, isso assustou. E o que eles fizeram? Tem que ir embora daqui. E quando eles foram embora, assustados, entre aspas, eles começaram então a disseminar o evangelho. Então qual que foi a estratégia para Deus expandir a igreja? Perseguição. Isso parece meio estranho ao ser falado, mas na hora da prática a gente vê muito raciocínio nisso. Por quê? Porque os discípulos e aqueles novos discípulos não iriam sair do conforto sem uma perseguição. Se começar qualquer perseguição em qualquer lugar do mundo, a igreja se expande. É interessante, porque o medo faz então as pessoas se voltarem para Deus e fazer o propósito divino. Então meio que Deus ele disse assim, eu vou usar uma chave que não é muito legal, mas eu vou usar uma chave que vai então fazer a igreja se expandir. E quando eles viram Estevão morrendo, a igreja então sai de lá, porque eles entenderam que haveria muitas mortes, e houve inúmeras mortes de tudo quanto é jeito que os irmãos pensaram, mas isso então fez com que a igreja continuasse a se expandir. E junto com isso, não era só o medo, o poder do Espírito Santo também estava. Então eles tinham ali
toda uma relação de vida e convivência. Embora eles estavam fugindo, né? Porque ser disperso, né? Ou sair disperso é fugir literalmente. Embora eles estavam fugindo pela própria vida, eles também tinham poder para chegar e dizer: olha, teve um homem lá em Jerusalém que morreu, sabe? Mas ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele apareceu, e ele foi assunto ao céu, e agora a gente fala novas línguas. Mas como que é esse negócio de falar novas línguas? Nós nunca ouvimos falar. Ah, é? Então vem cá, seja cheio do Espírito Santo. E aí começa ali o poder divino. Obrigado, meu irmão. Ali começa então o poder divino, e a igreja vai se expandindo. E quando nós olhamos para Efésios, não é? Efésios 1 e 3, nós temos uma declaração do apóstolo Paulo, que o comentarista aqui atribuiu essa lição, que diz assim: olha, agradecemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos em Cristo, dando-nos todos os dons espirituais no mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Esta é uma versão nova e atualizada do século 21. O que nós temos então? Nós temos em Efésios capítulo 1 a explanação do apóstolo Paulo, dizendo que a igreja era plano de Deus. Então eu quero aqui enfatizar para os irmãos que a igreja não aconteceu assim como uma reação de um fato, não. Ela já foi planejada, ela já foi estabelecida. No entanto, que quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê a sombra da igreja lá, sim ou não? Quem que é a sombra da igreja no Velho Testamento? Israel, não é isso, meus irmãos? Israel é a sombra da igreja. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, Israel é uma tipificação de uma igreja que haveria de se tornar. Então nós vemos já desde lá de trás Deus estabelecendo esse princípio, que haveria templos, que haveria ritos, que haveria o ajuntamento de povo, que haveria cânticos, que haveria salmos, que haveria palavra, que haveria explicações, porque lá no Velho Testamento a gente já vê dentro do templo salmos, pregações, explicações. Nós já vimos aquela toda relação que uma igreja como hoje tem. Isso é interessante. Por quê? Porque já era plano de Deus, né? O nosso Deus, ele trabalha com o tempo para nós. Como ele sabe que nós temos um tempo, né? Nós estamos dentro de um tempo, Deus então ele trabalha, ele é muito longânimo nisso aí. E ele então vai trabalhando ao longo da história até chegarmos onde estamos hoje e muito mais ainda, não é? Porque a palavra de Deus diz que um dia não haverá denominações, mas haverá só um rebanho e só um pastor. E ali estaremos então em perfeita e plena harmonia com o nosso Criador e Salvador nosso. Então vamos continuar aqui, ó. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, relata um pouco desta história gloriosa, de como o Evangelho chegou a lugares tão distantes, em condições tão desfavoráveis, né? Perseguição, dificuldade, caminhos longos, não tinham os carros que nós temos hoje, né? Não tinham a matéria-prima que nós temos hoje para utilizar, eles não tinham nada, então era muito desfavorável. Geralmente as igrejas eram pequenas comunidades de discípulos que se reuniam em casas de alguns ou de algum irmão. Nessas reuniões eram lidas as Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, pois o Novo Testamento ainda estava em fase de confecção. A Igreja Católica Romana arroga para si o título de ser a primeira igreja cristã. Eles afirmam que Pedro foi o seu fundador. Acreditam que todas as igrejas ainda deveriam estar sujeitas a ela. Será que isso é verdade? Antes de nós continuar aqui, os irmãos acham que isso é verdade? Acho que não. Quem vota que não, quem vota que sim. Acho que não, né?
Então veja só, olha só o que diz. Vejamos, a igreja, como já falamos, começou em Jerusalém e logo começou a ganhar forma em Antioquia, na Síria. Dali ela começa a se expandir para o norte da África e também para a Europa. Arrogar para si esse título de primeira igreja é muito estranho, mas a verdade é que depois de alguns concílios, ela se auto-estabeleceu como a igreja verdadeira, dizendo que, por ser Pedro seu fundador, ela era a herança apostólica, sendo cada papa um sucessor de Pedro. Contudo, não há evidências bíblicas, olha só, contudo, não há evidências bíblicas de que o apóstolo Pedro tenha fundado essa igreja e nem mesmo que ele tenha ido a Roma, ou seja, não tem evidência nenhuma. Apenas uma citação de Eusébio de Cesareia sobre o martírio de Pedro em Roma durante o governo de César, Nero. Mas a verdade é que a igreja romana, por muito tempo, se colocou como a única igreja verdadeira. Nesse tempo, a Bíblia foi tirada da mão do povo e somente o clero tinha acesso aos textos sagrados. Então, quando a Igreja Católica ela se coloca, ela se denomina assim, ela faz isso sem base alguma, ela faz isso sem evidências alguma, tendo em vista que essa atribuição era mais de ponto de vista político, do que religioso, podemos assim colocar, porque naquela época, então, o catolicismo ele ganhava forma no regime dos reis, então ela se estabeleceu assim, para que os reis também tivessem ali um controle, para que eles estivessem juntos, junto com a religião e junto com o reino daquela época monárquico. Então a igreja ela usou esse subterfúgio para se dizer assim, mas biblicamente a gente não tem um padrão, nadinha que diga a igreja católica é a primeira igreja, isso é uma invenção humana. Mas olha só o que o comentarista então ele está colocando para nós, A igreja de Atos se desenvolve e o tempo vai passando. Então vem a igreja católica. E a igreja católica então, ao se estabelecer como a única igreja ou a primeira igreja, ela tira da mão os contextos bíblicos que tinha naquela época, Os textos bíblicos que tinha naquela época, a Bíblia Sagrada, eles tiram isso da mão do povo e eles então deixam somente para o clero. Aí, meus irmãos, olha que coisa interessante, o mundo estava em trevas. Por quê? Porque as pessoas não tinham conhecimento das Sagradas Escrituras. Então veja só o plano de Deus como é perfeito, meus irmãos. Como Deus ele faz as coisas perfeitas. Por isso que Atos dos Apóstolos não termina, Nós somos a extensão de Atos dos Apóstolos, Nós somos a extensão da igreja. Quando a igreja católica, ela tira a Bíblia, ela tira as escrituras sagradas do meio do povo, o mundo agora estava em trevas, porque não tinha uma luz que brilhasse. Então o que Deus, na sua infinita graça e na sua infinita misericórdia, vislumbrou? Uma reforma. Os irmãos estão entendendo? Então a igreja católica foi lá e disse, eu sou a igreja, primeira igreja, ninguém vai ter escrituras sagradas. O mundo escureceu, não tem palavra de Deus, ninguém entendia nada, foi transliterado toda a palavra justamente para a língua deles, aonde as pessoas não sabiam ler, e aonde a alfabetização, como nós temos hoje, não existia. Então eles iam nas missas, e eles só escutavam aquelas missas em latim, e eles não conseguiam compreender nada. Iam, ouviam, tinham medo, ficavam assustados, iam para casa, mas não tinham revelação de nada. Então Deus, ele vai soprar o Espírito dele mais uma vez sobre a face da terra, porque havia muitas pessoas para serem salvas e nós também precisávamos ser salvos. Então ele vai soprar mais uma vez o vento do Espírito Santo. Então soprou em Atos dos Apóstolos e soprou agora na Reforma Protestante no século XVI. E se precisar de novo, ele sopra, meus irmãos. Por quê? Porque ele vai até que
todas as pessoas que Ele quer que sejam salvas, venham ser salvas, para que o reino de Deus seja proclamado e anunciado a todos, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então vamos à construção então da reforma, sendo que a Igreja Católica se estabeleceu, então vamos ver aqui a contribuição da reforma protestante para a formação de novas denominações. Veja só, com a reforma protestante, no século XVI, as coisas começaram a mudar. A reforma trouxe de volta as escrituras para a mão do povo. Viu que coisa interessante? A Igreja Católica tirou a Bíblia da mão do povo. A reforma trouxe a Bíblia na mão do povo. Quando estava lá Lutero, eu conheço um pouco da história de Lutero, já li bastante sobre a vida dele. Lutero, ele era um monge, ele era um monge, estava ali nos concílios papais, estava ali vinculado muito com o credo religioso da época, e de repente, diz a história dele, a bibliografia dele, que um dia ele entrou dentro de uma biblioteca, aonde ele estava na catedral ali em Nuremberg, na Alemanha. E quando ele entrou naquela biblioteca, um livro chamou a atenção. E ele era um monge que estudava, então ele sabia o latim, ok? Ele sabia a língua que a Bíblia fora traduzida. Lembrando que a Igreja Católica tirou e mudou o contexto, mas ele sabia. E aí, quando ele pega aquele livro que chamou a atenção dele, ele vai folheando e ele abre lá em Romanos capítulo 1. E ele lê lá em latim, o justo viverá pela fé. E aquilo foi um choque na mente dele, diz a bibliografia. Que quando ele saiu e viu as pessoas subindo as escadas, fazendo procissões, dando oferta para comprar terra no céu, dando dinheiro para os papas e fazendo várias coisas para granjear alguma coisa no mundo espiritual, isso começou a afligir o coração dele e ele se debruçou em Romanos, capítulo 1, versículo 12, que o justo viverá pela fé. E de repente, então, o Espírito Santo vem sobre a vida de Martim Lutero, o nosso Lutero, e esse homem, ele então recebe essa revelação. E a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele produz as 95 teses, que nós conhecemos muito. No dia 31 de outubro é comemorada essa data pelos todos os reformadores, todos os cristãos. Nós comemoramos porque dia 31 de outubro é o momento em que ele produz as 95 teses e ele vai lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e ele prega lá que o justo viverá pela fé. A partir dali a vida dele como monge acabou, Ele foi perseguido e foi procurado e ele teve que fugir. Ele construiu 53 livros em cima de um lombo de um cavalo. Olha que coisa interessante, fugindo, porque ele não tinha tempo, Ele não tinha tempo, então em cima do lombo de um cavalo ele escreveu 53 livros, meus irmãos. E nós aqui, parado, não escreve nada, meus irmãos? Que coisa terrível, Na verdade é uma vergonha para nós, que dizemos assim, que somos alguma coisa, Quando a gente vê as histórias desses homens, a gente vê que a gente não faz nada. E ali, meus irmãos, ele casou. Lutero recebeu o batismo com o Espírito Santo, falou em novas línguas, mas algumas coisas ficou ainda dentro dele, Algumas coisas da ramificação católica ficou dentro dele. Mas graças a esse homem chamado Lutero, a igreja então ganhou, a Bíblia na mão do povo. Por quê? Porque quando ele estava ali, ele se mudou de Wittenberg para Genebra. E quando ele chegou em Genebra, ele foi nos produtores de jornais da época e ele disse assim: eu quero transliterar a Bíblia de latim para a língua oficial aqui da Alemanha. E foi a primeira Bíblia construída, que os irmãos pesquisarem na internet tem para vender. Eu tenho em casa também, é muito boa essa Bíblia, que é a Bíblia de Genebra. Uma Bíblia excelente, que mostra então que ele transliterou. Olha que coisa interessante. Aí a igreja então católica tirou a Bíblia da mão do povo, deu só para o seu espírito. Lá vem Lutero, com as suas limitações, com as suas dificuldades, com todos os seus problemas, com perseguição. Ele vem e fala assim, tirou a mão
tirou a Bíblia da mão do povo, eu, pelo Espírito Santo, coloco novamente a Bíblia na mão do povo. E aí o povo então conseguia entender, né? Conseguia ler e entender. E ali começou então uma reforma novamente. Aí diz aqui, ó, ele começou então algo que os reformadores defendiam, que era o livre exame das Escrituras, Lutero, né, na Alemanha. Lança as bases da igreja luterana, que, entre muitas coisas, defendia a acessibilidade da Bíblia para todos. Contudo, alguns elementos do catolicismo romano continuavam presentes no luteranismo, né? Como a crença na presença real de Cristo na Eucaristia, que é, né, crer que a Santa Ceia, né, que o pão e que o vinho é o elemento, é o corpo de Cristo. Nós não cremos assim, né, meus irmãos? Nós cremos que simboliza, né? É assim que nós temos? Nós cremos que é símbolo, né? É simbólico, não é o corpo de Cristo, não é o sangue de Cristo, é uma representação. Aí diz aqui, a presença de imagens de santos no templo, batismo de crianças, entre outros. Já na Suíça surge uma outra igreja oriunda da Reforma, que é o teólogo francês João Calvino, né? Essa doutrina aqui defendia uma reforma mais radical do catolicismo. Sua obra mais conhecida e influente foi as Institutas da Religião Cristã, hoje muito conhecida como Institutas de Calvino, na qual ele tenta sistematizar a doutrina protestante e lança a base para as igrejas reformadas calvinistas. É interessante que os calvinistas, embora conosco eles tenham muita divergência, mas o João Calvino em si, ele não tinha tanta divergência. O problema foi os seus seguidores e alunos que deram esse problema para ele. Mas João Calvino, ele foi um dos reformadores bastante usado pelo Senhor também, porque aonde ele estava, na sua localidade ali, a história vai dizer que a igreja dos calvinistas faziam muitas ações e faziam muitas orações. Só para os irmãos terem ideia, João Calvino, ele escreve, né, as 5 institutas dele, né, os 5 institutas de Calvino, e muitos falam sobre isso aí. Mas João Calvino escreveu mais de 10 livros sobre oração, e ninguém fala disso aí. Então as pessoas meio que focou, né? Parece que eles focaram mais nessa questão de predestinação, de eleição dos santos, e não focou tanto no assunto dele. Porque foi Calvino, por exemplo, que fez a vigília, né? Que fez essa questão de vigiar em oração. Foi justamente os calvinistas que começaram as torres de vigia. Olha que coisa interessante, né? Os irmãos já ouviram falar de relógio de oração? Cada um ora uma hora? Isso é interessante, né? Foi João Calvino que estabeleceu esses princípios. Olha que coisa maravilhosa, né? Que sabedoria que Deus deu para ele sobre oração. Sem contar que ele era um homem de extrema oração, que passava 12 horas, 10 horas orando. Mas as pessoas preferiram focar mais na parte de predestinação do que na vida dele em si. Então, quando a gente fala de João Calvino, a gente não deve pensar assim: nossa, um homem usado por Satanás. Não. Por quê? Porque ele teve muitos pontos positivos na construção de doutrina reformada, de consolidação. Ele ajudou bastante no soprar que o Espírito Santo fazia na reforma. Aí você diz assim: Jeremias, por que você fala que o Espírito Santo soprou na reforma? Porque essa obra aqui, meus irmãos, não é humana. Só Deus podia fazer isso aqui. A Igreja Católica, ela fechou todo e qualquer saída dali. Ela fechou toda a vazão para uma expansão. Ficou só nela. Mas então Deus levantou homens corajosos, homens que estavam dispostos a dar a sua vida em prol de uma promessa bíblica, em letras, né? Em letras. Jesus não apareceu para eles, meu irmão. Jesus não desceu do céu e falou assim: João Calvino ou Lutero, eu estou aqui, eu quero que vocês façam. Não, eles leram na palavra e creram na palavra e lutaram por ela. Então é uma obra do Espírito Santo.
E nós não podemos aqui pensar que não, porque somente o Espírito Santo daria essa capacidade para esses homens lutarem dessa forma, né? Perderam suas famílias, perderam seus bens. A casa de Lutero foi incendiada, Calvino foi perseguido, e agora nós temos aqui o nosso irmão e colaborador Jacob Armínio, que é também essencial. Diz aqui, nesse mesmo tempo apareceu um grande personagem, Jacob Armínio, na Holanda, apresentando uma teologia que diferenciava de Calvino no que diz respeito à doutrina de salvação. Quando ele ouviu falar da doutrina de Calvino, então Deus também colocou no coração de Armínio para ele colaborar com essa expansão. E ele então apresenta uma doutrina que nós prezamos, uma doutrina que nós defendemos, que é o livre-arbítrio, que é a fé salvífica, que é a santificação dos santos. Nós cremos nisso. Então diz aqui, embora no Sínodo de Dort os remonstrantes seguidores de Armínio tinham sido derrotados, foi a doutrina de Armínio que influenciou praticamente todas as igrejas pentecostais. Todas as igrejas pentecostais adotam a teologia sistemática de Armínio, ainda que a pessoa não saiba disso. É interessante, eu acho que isso daí que é o mais legal do mundo. Ainda que a pessoa não sabe nada disso, a pessoa sobe lá e prega. Aí a gente que sabe fica assim, como é que é interessante, Ela não sabe nada da teologia de Armínio, mas quando ela está pregando a Bíblia, ela prega de forma arminiana. É uma coisa interessante, eu fico bobo de ver isso. Então, meus irmãos, é uma doutrina que nós pentecostais prezamos, na evidência dos dons, todo esse aparato aqui de questões doutrinárias. Aí diz aqui, já a doutrina calvinista é a base das igrejas reformadas, Na Inglaterra, a reforma foi um pouco diferente. Apesar das grandes mudanças terem acontecido na igreja, ela ficou ligada diretamente ao rei, sendo ele o seu chefe. Ela ficou conhecida como igreja anglicana. A igreja, então, anglicana, se não me falhe a memória, é a igreja do rei King James, que tem ali a Bíblia King James, que é tão vista e vislumbrada por todos os pregadores que gostam de explicações bíblicas. Então, meus irmãos, o que o comentarista ele está aqui colocando para nós? A Igreja Católica fechou, A Igreja Católica fechou. Ninguém vai ter acesso à Bíblia. Mas aí veio o poder do céu e levantou esses homens, Lutero, Calvino, Armínio e outros personagens ao longo da história para expandir a palavra de Deus. Os irmãos lembram o que eu falei um pouco antes? O que eu falei? O que Jesus falou? Olha, eu não oro somente por estes, mas também por todos aqueles que hão de crer no quê? Na sua palavra. Então, como era a promessa de Jesus, a palavra de Deus não ficaria retida. A palavra de Deus não ficaria retida. Então, quando começou a escurecer e tiraram a Bíblia, o soprar do Espírito veio para que a Bíblia viesse a se expandir, porque todos seriam salvos através da palavra dele. Amém, meus irmãos? Até aqui tudo bem? Pode continuar? Então vamos lá então. Então veja só, alguns movimentos que contribuíram para a reforma das denominações. Por que temos tantas ramificações? Porque isso aqui foi acontecendo em todo lugar. Em todo lugar estava acontecendo um avivamento, alguém se desvinculando da Igreja Católica, alguém se desvinculando dos dogmas, do paganismo. Estava em todos os lugares. Aí aconteceu, então, alguns movimentos, e aqui ele destacou os três maiores, O pietismo, que aconteceu dentro do luteranismo. Quando Lutero ele estabeleceu a igreja, lembra que ficou alguns requisitos ali de questões da Igreja Católica? Aconteceu movimentos para ir limpando, purificando ali aquele ambiente. E isso aconteceu e foi chamado de pietismo.
Os morávios, né? A história dos morávios é interessante. Eles foram refugiados da guerra que aconteceu entre católicos e protestantes na região da Morávia. Sua grande contribuição para a história das denominações foram o fervor na oração, dedicação e meditação na leitura da palavra, paixão missionária. Tem uma história, meus irmãos, que eu queria contar para os irmãos, de 2 jovens morávios, que é muito interessante. Quem gosta aí desse departamento de missões é maravilhoso. A história vai contar que existia 2 jovens morávios, e esses 2 jovens, eles entraram numa campanha de oração, para serem cheios do Espírito Santo. E eles buscaram durante dias, e quando vê os 2, né, sem som, sem pastor, sem nada, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E os 2 então estavam falando em línguas, algo interessante, né? E eles estavam então repletos desse poder do céu, que é o batismo com o Espírito Santo, e sem ter Bíblia, sem ter um curso, sem ter um discipulado, sem ter nada, porque naquela época não tinha. Eles sentiram a necessidade de ir para uma ilha de escravos, pregar a palavra. Só que para entrar nessa ilha, precisava ser escravo. E adivinha o que eles fizeram, meus irmãos? Viraram escravos. Não é chocante isso? Eles não tinham curso, não tinham nada, não foi dado nada para eles. Eles entenderam que a vida deles seria um sacrifício. Mas nós vamos para a ilha. São jovens, podiam casar, podiam ter filhos, podiam ter um futuro promissor pela frente. Mas não, cheios do Espírito Santo, sem nenhuma influência de terceiros. Esses 2 jovens resolveram falar assim: nós vamos nos candidatar para ser escravos. Olha que legal. Vamos nos candidatar para ser escravos e ir naquela ilha. Diz a história que eles foram ali por volta do século 17, 18, eles foram e nunca mais se ouviram falar deles. Mas alguns estudiosos afirmam que naquela região escutava-se orações noturnamente. Olha que coisa interessante. Então, meus irmãos, é a ação do Espírito Santo, né? Então esses movimentos morávios, né? Pietismo, morávios, são movimentos que vieram do Espírito Santo através de oração, através de renúncia, através de entregas. Então quando a gente olha para a história da igreja, a gente não deve olhar somente como algo registrado, não. A gente tem que ver como algo que foi feito pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, porque tinha a política da época tentando travar, tinha a religião da época tentando travar, mas o Espírito Santo ia assoprando ali, né? Ia assoprando na vida desses homens, e esses homens, eles não tinham limites, eles não tinham nada, e isso fala muito forte com a gente, né, meus irmãos? Eu, quando vejo essas histórias, eu fico pensando assim: que porcaria de crente que eu sou, né? Porque esses homens, meus irmãos, eles fizeram tudo para que o reino de Deus fosse transmitido, anunciado. Agora é falado para nós ir ali na praça, pregar a palavra, a gente já fica todo assim, né? Ai, meu Deus do céu, eu vou lá, ai meu Deus. Não, né? Isso aqui mostra para nós que se o Espírito Santo soprar em nós, não tem limite não. Se o Espírito Santo verdadeiramente tocar no seu coração, você não consegue ficar. Você vai fazer o trabalho de Deus com toda a intensidade e poder, porque a força virá dele, né? Aí não tem medo, né? Ah, mas você vai ser decapitado. Não tem problema. Ah, mas você vai ser crucificado. Não tem problema. Ah, mas vão queimar tudo na sua casa. Não tem problema. Por quê? Porque quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não pensa em carro, ela não pensa em dinheiro, ela não pensa em nada, ela só pensa numa coisa: cumprir a vontade do Senhor dele. É assim ou não é, meus irmãos? É assim ou não é? Aí eu vou fazer uma pergunta então que vai chocar, né? Nós somos cheios de quê? Se esse sentimento não existe em nós, o que nós somos cheios, né? Eu sei que isso aqui é um tapa na cara, né? Não só dos irmãos, mas na minha principalmente, que estou falando. Nós estamos cheios do quê? Se nós então dizemos:
estivemos no culto, foi cheio do Espírito Santo, mas nós é capaz de se tornar um escravo? Nós é capaz de escrever um livro e publicar ele para que outras pessoas possam ler? A gente é capaz de anunciar o Evangelho nas praças, nas ruas? A gente é capaz de ir nos recantos mais sombrios da cidade, sem medo algum, de cara limpa, e anunciar a palavra para o pior traficante que tem? Não, eu não faço isso. Então já fica a resposta. Você está cheio do quê? É do som do teclado. Emocionalismo, né? Então a gente tem que rever os nossos conceitos, né, meu irmão? Eu, quando fiquei lendo isso aqui, eu fiquei pensando, misericórdia. A gente tem que rever os nossos conceitos, valores, para que a igreja então se expanda verdadeiramente. Então veja só, os morávios então, eles fizeram essa confecção, e não só oração e também expansão do reino, mas olha aqui que uma coisa peculiar deles, né? A música fazia parte da vida diária da comunidade deles, era um povo que gostava de cantar, né? Também na cultura morávia, ali perto deles, também saiu um povo chamado Quakers, né? Esses Quakers também, eles tinham essa questão de adorar o Senhor, e eles adoravam o Senhor orando e marchando, né? A famosa marcha pentecostal veio desses homens que buscavam então esse poder do céu e querendo, olha, eu quero fazer a expansão do reino de Deus. E os movimentos de santidade, diz aí a lição, olha, como uma busca fervorosa pelo Espírito Santo e uma vida santa diante da sociedade, nesses movimentos a ênfase não era somente a espera por uma vida eterna com Deus, mas também uma vida longe do pecado aqui na terra. Então, quando aconteceu esses movimentos, foram acontecendo também a transformação cultural da igreja. Por que a transformação cultural? Porque começou então o povo do Senhor entender que eles não podiam andar como os outros andavam. A nossa cultura é cultura diferente. A cultura do mundo é uma, mas a cultura do povo de Deus é a cultura da santidade, de o andar ser santo, do falar ser santo, da vestimenta ser santa, de tudo ser santo em nós. E aí, meus irmãos, nós temos então a propagação das denominações. Isso aqui tudo aconteceu ali pelo Oriente, né? Oriente afora, né? Tudo ali na região da Europa, na região da Inglaterra, na região africana. Isso ali aconteceu naqueles lugares. E aí então nós vemos a expansão desses movimentos chegando aqui no nosso lugar, né? na América, né? Na América do Norte, América Central, e nós aqui na América do Sul. Então veja só, como já vimos, a reforma deu origem a algumas igrejas, como a luterana, a igreja reformada, holandesa e a igreja anglicana. Essas são as principais, mas outras também surgiram, que merecem um destaque muito especial, como o caso dos anabatistas, um grupo que pregava, entre tantas coisas, que só poderiam se batizar aqueles que de fato estavam arrependidos dos seus pecados e desejavam mudanças em Cristo, né? Os anabatistas. Temos aqui também, olha só, e desejavam mudança em Cristo. Logo, crianças não podiam ser batizadas, então eles rebatizavam todas as pessoas que só foram batizadas quando criança. Isso levou a uma grande perseguição contra eles, onde muitos foram mortos por afogamento. Eles influenciaram muitas pessoas que deram origem a algumas denominações. Vamos falar rapidamente sobre as principais denominações e suas origens e correntes teológicas. Falo dos irmãos que o tempo é pouco, né? Então vamos lá, vamos correr. Nós temos então essas doutrinas, né? Essas denominações. Como eu já falei no começo, a gente não consegue detalhar todas. Vamos falar de todas as batistas? Não. Vamos falar de todos os presbiterianos? Não. Porque só de presbiteriano nós temos reformados, nós temos já os pentecostais, né? Nós temos já, então são muitos. Mas nós vamos aqui tratar alguns deles. Os batistas, olha só,
Seus fundadores foram John Smith e Thomas, eu não sei falar esses nomes, né, meu? Que na Holanda, em 1609, formaram a primeira igreja batista. Eles pertenciam à igreja anglicana, mas por causa do movimento separatistas, foram para a Holanda. Depois de algum tempo, voltou para a igreja anglicana, mas a igreja batista cresceu imensamente. Ela tem um pouco da anabatista, no qual diz respeito à doutrina do batismo, mas seu bojo doutrinário é diferente. Não há um consenso a respeito de sua soteriologia. Encontramos batistas que se identificam com calvinos e outros que se identificam com armínios. Eu já conversei com batistas que eram arminianos, até estranhei, porque na minha cabeça eu pensava que eles eram todos calvinistas, mas esse que eu conversei, o irmão em Cristo chamado Júlio, ele era arminiano. Então, outros se identificam como armínio. Ainda há algumas igrejas batistas renovadas que acreditam na contemporaneidade dos dons espirituais. Olha que coisa interessante, né? Embora reformada, existe algumas igrejas que creem nos dons espirituais, né? Nós temos uma igreja em Belo Horizonte, se não me falha a memória, chamada Batista da Lagoinha, né? Ela crê nos dons espirituais, e às vezes crê até demais, né? Que já veio uns escândalos de lá, né? Falando assim de dons espirituais. Mas nós temos então, meus irmãos, a formação dos batistas, né? E os irmãos batistas devem então o respeito, né? Porque eles têm uma história, eles têm ali um percurso a ser seguido. Podem estar errados e estão errados em alguns pontos, mas eles não deixam de ser irmãos, né? Cremos nisso. Os presbiterianos, né? A igreja presbiteriana, ela tem essa doutrina, né, que foi formalizada na Confissão de Fé de Westminster, né? Seu sistema de governo muito contribuíram para inspirar outros ministérios, pois existe um conselho de presbíteros que são responsáveis pela igreja. Não acreditam na contemporaneidade dos dons. Durante muito tempo, a maçonaria era tolerada entre os seus membros. Sua doutrina, que causa maior divergência das outras igrejas, principalmente pentecostais, é a doutrina da predestinação, conhecida como Calvino. Hoje os presbiterianos, ao se tratar de pentecostais como nós, eles não tratam assim essa questão de Calvino e Armínio tão afinco. O problema deles conosco é realmente os dons espirituais, né? Eu, por exemplo, eu não compartilho nada nas minhas redes sociais assim desse povo, porque eles zombam da gente, né, irmãos? Então, se eles zombam da gente, eu não vou tirar, né, não vou ficar puxando sardinha para esse povo, né? Ainda que Nicodemos, os irmãos já ouviram falar nesse nome? Ainda que Nicodemos seja um grande erudito, ainda que Hernandes Dias Lopes seja um grande erudito, mas quando eles falam de questões de dons espirituais, já vi algumas falas deles que são terríveis de escutar, dizendo que nós falamos línguas estranhas por uma embriaguez da mente. Já falaram isso, já falaram que é invenção nossa, que nós damos curso de batismo com o Espírito Santo. Então, na minha concepção, são irmãos, mas eles lá, nós cá, né? E lá no céu eles vão ter dificuldade, eu creio, porque o povo pentecostal, né, meus irmãos? Nós que somos pentecostal, nós já desfrutamos um pouco do céu aqui na terra, né? E nós sabemos, né, meus irmãos, que o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, nunca foi invenção, né? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, ninguém me explicou, é assim que você vai falar. Não, ninguém chegou e colocou a mão na minha cabeça, não. O pastor estava pregando e ele disse assim: receba o batismo com o Espírito Santo no nome de Jesus. Naquele momento, o fogo desceu tão fogo, né? É tão interessante que vem então as relações bíblicas, que os irmãos que estavam do meu lado relataram um calor que descia do céu sobre a minha pessoa. Então isso, amados irmãos, não é invenção, né? Eu poderia estar inventando, mas os dois que estavam do meu lado também inventaram. Nós somos tudo mentirosos, então essa
esses homens, né, ainda que são grandes pregadores e exegetas, mas para mim, meus irmãos, eu não compartilho nada deles, porque eles não professam a nossa fé. Então não merece o meu compartilhamento. Agora, se os irmãos quiserem, aí é dos irmãos, né? Só estou compartilhando para os irmãos a minha mentalidade. Então, os presbiterianos, eles têm essas questões, né, diversas em nós. Cremos que alguns deles são salvos? Cremos que alguns deles são salvos. Embora alguns deles tenham vícios, né? Alguns deles têm vício. Eu conversei muito com o pastor Michael Tartaccioli, que é um pastor presbiteriano reformado. Fui no culto lá na igreja dele, onde ele foi empossado como pastor, e tinha uma amizade muito boa com ele, tranquilo, e eles então acreditam nessas questões, mas ele mesmo relatou para mim que há muitos vícios lá dentro. Por quê? Porque eles acreditam que estão salvos e salvos para sempre. Então lá tem pessoas viciadas em pornografia, lá tem pessoas viciadas em bebida, lá tem pessoas viciadas em cigarro, lá tem pessoas viciadas no adultério, lá tem. Eles não falam isso aí, né? Mas lá tem. E aí o que acontece, meus irmãos? É uma igreja que tem salvação? Provavelmente tem. São todos? Não. Por quê? Porque é uma doutrina, amados irmãos, que ao meu ponto de vista, tem sim uma influência diabólica no meio disso aí. Não é? Lógico que tem. Eu conversei com um jovem de lá, onde ele disse assim: eu sou salvo para sempre. Então não importa o que eu fizer, eu sou salvo para sempre. Sim, que legal. Vai nessa tua força que você vai ver onde você vai parar. Então, meus irmãos, a gente, ao ver essas denominações, deve entender: existe salvação? Sim. São todos? Também não, né? Então nós temos aqui outros movimentos, senão o tempo é curto. Os metodistas, apesar de não ser John Wesley quem fundou a igreja metodista, mas sim seus seguidores, foi ele quem lançou os fundamentos dessa igreja, né? John Wesley também foi um grande homem de Deus, né? Aonde ele teve uma profecia. Essa profecia disse que ele seria o cisne, né? Vocês, irmãos, conhecem muito bem a história de John Wesley, mas é um homem que ele é o tição tirado do fogo. Essa é a frase do seu livro, onde ele tinha a responsabilidade de pregar a palavra de Deus com toda veemência. Então ele lançou esses fundamentos, e a igreja metodista, ela ganha então as suas características e a sua forma. Ele acreditava que vida cristã era muito mais que apenas confessar a Cristo nessa terra. Para ele, uma vida abundante no Espírito faz parte da obra que Deus tem a realizar na vida do crente. A igreja metodista, influenciada pela vida de John Wesley, contribuiu para um verdadeiro avivamento e busca pelo Espírito, o que acabou culminando no grande derramamento da famosa Rua Azusa, liderada pelo pastor William Seymour, movimento esse que resultou no surgimento de várias igrejas pentecostais, inclusive a nossa. É isso, meus irmãos? A ICPI também nasceu do movimento pentecostal da Rua Azusa. Eu andei procurando um pouquinho sobre a história e já vi um movimento da Rua Azusa ali contribuindo com a expansão da igreja ICPI, né? A Igreja Cristo Pentecostal Internacional, não é isso? Então, meus irmãos, o que nós temos? Nós temos movimentos, né? Movimentos que vai acontecendo no longo da história, que vai trazendo esse formato da multiforme graça de Deus, e Deus vai salvando. Deus salva nos presbiterianos, Deus salva nos batistas, Deus salva nos movimentos metodistas, Deus vai salvando. Aí diz aqui, também, as principais denominações no Brasil: a Assembleia de Deus, né? Seus fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wing, né? Missionários suecos que chegaram ao Brasil e foram para Belém do Pará, onde em 1911 fundaram o que seria a maior igreja pentecostal no Brasil. Temos a Congregação Cristã, né? Que embora nós temos os irmãos da Congregação Cristã como irmãos, eles não têm nós como irmãos, né? Chamam a gente até de primo. E um amigo meu, né, que eu tenho ele no WhatsApp, converso muito com ele, chamado Marcos, ele zoa eu por causa disso. Ele fala assim: ô criatura. Eu falo: não, eu sou filho. Eu falei: não, você é só filho o dia que você entrar aqui. Se você vir aqui, você se torna filho, mas até então você é uma criatura. Assim, legal, né? Legal.
Aí eles então não acreditam que nós, né, somos assim irmãos deles, embora nós acreditamos que eles são irmãos e que vão ser salvos e tudo. Mas então, meus irmãos, o que nós temos, né? Doutrinas que vai aparecendo. Olha só a nossa igreja, né? A Igreja de Cristo Pentecostal Internacional surge no Brasil em 1967 com o missionário Horace, em Serra Talhada, Pernambuco. E em seu nome de registro já fica claro a linha pentecostal da denominação. Além disso, também um perfil missionário, né? O perfil dessa igreja é um perfil missionário, um perfil que leva a palavra de Deus, que se expande em todas as áreas da sociedade e em todos os lugares. A Igreja do Evangelho Quadrangular, sua fundadora foi Aime, é isso? No Brasil, a Igreja Quadrangular chegou em 1951 com os pastores, os nomes é difícil, né? A sua esposa e também uma igreja pentecostal. A Igreja para Cristo, fundada em 1956 pelo missionário Manuel de Melo da Silva, que tinha se convertido na Assembleia de Deus e passou pela Quadrangular. Sua maior marca foram as grandes cruzadas em que, além da evangelização, eram feitas orações por enfermos, com ótimos resultados. Também pertence à linha pentecostal arminiana. A Igreja Pentecostal Deus é Amor, que no Brasil, com o pastor Davi Miranda, cresceu muito por causa da rádio, né? Ele foi o primeiro pastor evangélico a utilizar de mídia social. Ele foi muito esperto nisso aí, né? Aí quando ele viu que a rádio era uma mídia social que ia expandir, ele entrou de cabeça e ele se expandiu, e então a Igreja Deus de Amor, né, cresceu de uma forma muito grande, e depois veio seguida, né, da Igreja Universal do Reino de Deus, que também entendeu que a mídia social iria ser a voz da vez, né? E nós temos então o Edir Macedo, nós temos o Edir Macedo, que a gente conhece um pouco a história dele, sabe que embora tenha ali salvação, mas tem muita coisa errada por detrás ali, né? No que se diz a finanças. Edir Macedo, ao ver então o advento da mídia social, entrou de cabeça e junta com a Rede Record, né, de televisões, que é dele, ele expandiu e cresceu. E temos aqui então, né, o bispo de Macedo era membro da Igreja Nova Vida, do bispo Robert. Ele se desligou dessa igreja e começou a pregar em um coreto no bairro de Weir. Como é que lê isso aqui, né? Mary, não sei como é que lê. No Rio de Janeiro. Ela é classificada como uma igreja neopentecostal. Aí aqui nós já temos, né, junto com a Deus de Amor, um outro movimento do pentecostalismo, que é os neopentecostais. Nós somos pentecostais, mas o movimento neopentecostal é o quê? É um movimento pentecostal que junta-se com tradições judaicas, como se eles fossem a extensão de Israel na terra. Por isso que na igreja deles, você vai ver muito aquela questão assim da estrela de Davi. Você vai ver eles usando o kippá, né? Você vai ver eles usando a dorca, você vai ver eles parecendo judeus mesmos ali classificados. Eles utilizam muito. Então os neopentecostais têm essa influência, mas nós cremos que eles também têm salvação lá, embora tenha ali uns probleminhas, mas a gente crê que ali tem. Dentro dessa linha neopentecostal, juntamente com a Universal, podemos colocar outras igrejas, como a Igreja Internacional da Graça, que é do R.R. Soares, né? A Igreja Mundial do Poder de Deus, que é do Valdomiro Santiago, não é isso? E muitas outras de viés neopentecostal, cuja ênfase está em cura divina, libertação, prosperidade financeira. Na verdade, o Brasil é um campo muito fértil para essas igrejas, dada a sua condição social. Então, meus irmãos, para nós concluir, deu 10 horas já. O que nós entendemos até aqui? Entendemos que apareceu inúmeras igrejas, né? Apareceu inúmeras igrejas, inúmeras denominações, e essas denominações, elas fazem plano da salvação de Deus, né? Por que Deus permite isso aí? Para que muitas pessoas sejam salvas.
A Assembleia de Deus, por exemplo, é um dado que eu sei e é verídico isso aí. Ela, por exemplo, é uma das muitas igrejas que tem muitos pontos de pregação em favela. Isso é ruim? Não, uma coisa boa, né? Temos a igreja, a igreja, por exemplo, do Edir Macedo, né, que é a Igreja Universal, que tem os seus problemas, tem, mas de repente Deus colocou ela lá para que ela viesse utilizar as mídias sociais para alcançar o aflito. Quantos testemunhos a gente já viu, né, de pessoas que iriam se matar e de repente ligou lá no canal dele lá e viu ele falando. Isso acontece. Por quê? Porque a salvação não é dada por homens. Embora são homens os fundadores dessas denominações, mas o cabeça é Cristo. Vocês estão entendendo? O cabeça é Cristo. É Jesus Cristo que está por detrás. Então, não olhamos essa questão somente de placa, embora as questões doutrinárias sejam importantes, lógico que são, mas nós entendemos que Jesus é o cabeça. Esses homens acumulam pessoas lá dentro, mas eles não são donos das almas. Quem que é o dono da alma dessas pessoas? É Jesus. É Jesus. Ah, mas ele rouba. Ah, mas o outro é assim. Ah, mas aquela denominação é assim. Ah, mas outra denominação é isso. Mas o dono das ovelhas é Cristo. E no arrebatamento, meus irmãos, as ovelhas vão e esses homens ficam. É assim que funciona. Então nós olhamos para esses irmãos e entendemos que eles são nossos irmãos, né? São nossos irmãos. E estamos juntos para ir para o céu. Então vamos ler a conclusão, para nós fechar, 10 horas em ponto. Alguém quer falar alguma coisa? Contribuir com alguma coisa? Ninguém não? Ou não querem ir embora comer macarrão? Então tá bom. Então diz assim, ó: sabemos que a igreja é uma propriedade de Deus e que é Ele quem vai julgar as obras de cada um. Olha aí, ó. Mas as Escrituras nos advertem sobre o cuidado para termos de ter com os falsos profetas que aparecem no meio do povo, no meio do povo aí. Louvamos a Deus por cada denominação que realmente tem dado sua contribuição no reino de Deus, mas também estamos atentos às sinagogas de Satanás, lugares que aparentemente têm forma de igreja, mas que na verdade têm trazido mais escândalo que qualquer outra coisa. A igreja de Cristo genuína tem, em primeiro lugar, um compromisso inegociável com as Escrituras, cuidado com os seus membros, proclamação das boas novas e uma vida focada na eternidade com Deus. E para fechar, Tiago 1:27, a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se do incento ou guardar-se de manchar das corrupção deste mundo. Amém, meus irmãos? Eu espero que os irmãos tenham aprendido. Eu sei que é uma aula bastante cansativa, né? Bastante denominações que a gente viu, mas que o Espírito Santo possa nos abençoar e quando a gente encontrar pessoas de outras denominações, entender então os seus valores. Eu volto aqui a palavra ao pastor. Amém. Vamos cantar um louvor para tirar as ofertas e pedir para alguém recolher aí as ofertas e é chamado também para fazer, né? Eu já vou fazendo aqui, é chamado depois que a gente canta. Isso, hoje é dia 11 de janeiro. Pastor Cláudio, presbítero Godfrido, missionária Ana Cláudia, missionária Sandra, presbítero César, irmã Eva de Fátima, irmã Suzana, irmã Geovaninha, irmã Michele.